A entrevista foi marcada para as 11h15 da manhã. Você planeja dirigir a 100 km por hora e parte às 8 horas da manhã para ter algum tempo de sobra. Né? Então, se você planeja dirigir a 100 km por hora e a distância da cidade é 300 km, você deve gastar 3 horas para isso. Ele está saindo 3 horas e 15 antes, para ter 15 minutos de folga. Né? Então, o que a gente já pode concluir aqui? Ó? O delta X total é 300 km, certo? E ele tem o tempo total
de 3 horas e 15 minutos para fazer esse percurso. Certo? 3 horas e 15 minutos. Uma ideia, não existe regra para você fazer uma questão de física, por exemplo, né? Mas existem algumas medidas que você pode tomar para facilitar a sua vida na hora de resolver uma questão, né? Por exemplo, é você ler a questão e ir anotando os dados. Porque às vezes, se você lê o enunciado todo de uma vez e começa a fazer, às vezes foge algum dado, você passa por cima e esquece, e aí não consegue resolver a questão, o dado às vezes está até lá. Então, quando você for fazer, vá lendo e vá anotando. Vá lendo e vá anotando, que aí fica mais difícil você perder algum parâmetro. Certo? E outra coisa também é bom, quando você puder fazer sempre uma representação gráfica, um desenho, que fica mais fácil de você visualizar. Certo? Então, vamos lá, vamos tentar fazer isso daí. Então, de novo, a ideia é dirigir a 100 km por hora e você parte às 8 da manhã. Você dirige na velocidade planejada durante os primeiros 100 km. Então, você tem o primeiro trecho de 100 km, que eu vou chamar de delta X1. E nesse trecho, você consegue dirigir na velocidade planejada, ou seja, 100 km por hora. 100 km por hora. Aí ele fala assim, ó. Depois, um trecho da estrada que está em obras obriga você a reduzir a velocidade para 40 km por hora por 40 km. Então, teria um segundo trecho de 40 km, delta X2, 40 km, que você vai ser obrigado a dirigir a 40 km por hora. 40 km por hora. Aí ele pergunta, qual é a menor velocidade que você deve manter no restante da viagem para chegar a tempo na entrevista? Então vamos lá. Ó, a situação gráfica seria isso daqui, ó. Você tem aqui o seu percurso total, delta X total. Certo? O primeiro trecho da viagem, que é o primeiro terço, eu estou chamando de delta X1, eu vou percorrer a velocidade V1 de 100 km por hora, constante. Então eu posso achar o tempo que eu gasto para percorrer esse percurso 1, concorda? Delta X1 é igual a V1, T1. Quanto é o T1? 1 hora. Então pronto. 1 hora da minha viagem eu já matei aqui no primeiro trecho. Certo? Teria mais 2 terços, sim, mais 2 terços para eu percorrer. Só que o segundo trecho é um trecho de 40 km, delta X2. Delta X2, da mesma forma que é o trecho 1. Ó. Vou botar assim, trecho 1. Trecho 1. Certo? Agora o trecho 2 é um trecho de 40 km, delta X2 é 40, onde eu vou percorrer a 40 km por hora. Então, quanto tempo eu vou gastar para percorrer o trecho 2? Mais outra hora. Então, bem aqui eu gastei mais 1 hora. Mas ainda falta o trecho 3. Trecho 3 eu vou dizer que é um delta X3. Esse delta X3 é quanto? 160 km. Certo? E eu tenho quanto tempo para percorrer esse trecho? 1 hora e 15. 1 hora e 15, né? 1 hora e 15 minutos. Então, eu vou fazer a mesma coisa para o trecho 3, para o trecho 3. Eu vou dizer, movimento é uniforme, delta X3 é igual a V3, T3. Delta X3 é 160. V3 é quem eu preciso saber. E o tempo 3 é 1 hora e 15. Você pode escrever isso de várias formas. 1,25 ou 1 hora mais um quarto de hora, como você quiser. Certo? Ou seja, V3 é 128 km por hora. Ok? Então, observe que não precisa, quando você for fazer uma questão de física, não precisa você escrever uma redação para fazer a questão, não. Certo? Claro que quanto mais você puder explicar, melhor. Mas não precisa se preocupar em escrever tanto. Basta organizar de uma forma um pouquinho razoável, só para a pessoa que for corrigir, no caso, eu entender mais ou menos. Certo? Porque às vezes se você faz muito bagunçado, começa, termina, não sei o que, não explica nada, fica difícil entender. Se você fizer um desenho simples como esse, botar 1, 2, 3, for escrever, eu já vou compreender, fica mais fácil. Certo? Porque às vezes até passa batido. Na hora da correção são muitas provas, a gente vai, acaba e não entende muito bem e acaba passando para frente. Certo? Oi? E deixa eu fazer antes a 11, que tinham me pedido a 11 e a 13, né? Alguém tinha me pedido a 13. Depois a gente faz. Certo? 17. Vamos lá, vamos fazer, mexer na 11, depois na 13,
Alguém tinha pedido também a 15, aí a 17, vamos ver se dá tempo de fazer tudo, né? Bora lá, 11. Vou dar 3 minutos aqui no relógio para vocês pensarem aí na 11. Questão 11. Bora. Pronto. Questão 11 diz assim, ó. Essa questão ela é bem interessante porque você tem que interpretar o enunciado dela. É importante você entender o enunciado. Diz assim, ó. No manual do motorista, diz que um automóvel com bons freios e movendo-se a 80 km por hora para a uma distância de 56 metros. Então vamos lá. Eu sei que quando ele se move a 80 km por hora, isso é igual a quantos metros por segundo? 22,2 metros por segundo. Ele percorre 56 metros até parar. Certo? Aí ele vai dar outra velocidade. Então eu vou chamar essa situação aqui de situação 1. Certo? Quando ele está com a velocidade inicial de 22,2, ele para, ou seja, v final igual a 0, depois de 50 metros, 56 metros. Se ele estiver a 48 km por hora, que é 5,5, né? Metros. Não. Estou lembrando da transformação já de outra questão. Misturando aqui. 13,3, né? 13,3 metros por segundo. Ele para depois de 24 metros. Então, delta x2 igual a 24 metros. Certo? Aí ele fala assim, agora é que mora o x da questão. Ele fala assim, ó. Suponha que sejam iguais, ele está dizendo, são iguais, o quê? Nas duas velocidades, nos dois casos, tem coisas iguais. Que coisas são essas? O tempo de reação do motorista, aí ele vai definir o que é tempo de reação do motorista. É o tempo durante o qual a aceleração é nula, e a outra coisa que é igual é a aceleração quando você aplica os freios. Ele quer o tempo de reação e a aceleração. Vamos entender de novo isso daí. Olha o que ele fala. Suponha que nos dois casos, o tempo de reação e a aceleração são iguais. Ou seja, você vai fazer o caso 1, o caso 2, e vai dizer que a aceleração e o tempo de reação nos dois casos são iguais. Né? Quando a questão tem duas situações assim, como a 11, como a questão 15, como... Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Na outra lista eu sei que tem. Acho que são essas duas. Quando a questão tem, assim, duas situações, a 3, né, que a gente também fez. Quando a questão tem duas situações, provavelmente você vai ter que fazer a primeira situação e vai chegar numa equação que você vai ter uma equação em duas variáveis. Não tem como sair. Aí você faz a segunda situação, monta o sistema com as duas equações e resolve. Certo? Ele está dizendo que nesse sistema, o tempo de reação e a aceleração são iguais. Aí o que ele define o tempo de reação como o tempo durante o qual a aceleração é nula. O que é isso? O tempo de reação é o tempo que você leva para reagir, para perceber o perigo e frear o carro. Você está aqui dirigindo a 48 km por hora, segundo caso. 48 km por hora é abaixo do limite de velocidade da maioria das ruas da cidade, que é 60. Né? Então você está relativamente devagar, 48 km por hora. Mesmo assim, depois que você percebe o perigo, pisa no freio, você ainda gasta 24 metros para parar. Por isso que é importante você manter uma distância razoável do veículo da frente. Né? Isso se você estiver bem. Se você estiver com sono, o tempo de reação é maior. Se você estiver sob efeito de alguma coisa, álcool, droga, alguma coisa, é maior ainda o tempo de reação. Né? Que tempo de reação é esse? A gente tem, não é imediato. Você olhar para o obstáculo, para o perigo, sei lá, e pisar no freio. Você precisa, o seu corpo precisa de um tempo para reagir. É um tempo curto, mas é maior que 0. Aí ele quer que você calcule esse tempo. Vamos lá, então. Vamos desenhar de novo as situações, né? Vou botar aqui primeiro a situação 1. Vou chamar assim. Situação 1. O que acontece na situação 1? Presta atenção. Está aqui você, o seu percurso, certo? Delta x. Eu sei que eu estou lá na posição x1 inicial igual a 0 e vou parar na posição x1 final igual a 56 metros. 56 metros. Se eu vou parar, V1 final é 0. E eu estou inicialmente a 22 metros por segundo. Certo? Só que o que acontece? Entre 0 e 56 metros, eu piso no freio. Só que eu não piso no freio bem aqui não, ó. Porque eu demoro a perceber que eu preciso pisar no freio. É depois. Eu estou andando, de repente eu percebo que eu preciso frear, piso no freio e
continua até parar. Então, tem um ponto aqui do meu trecho que eu vou chamar de x1', certo? Que é quando eu começo a desacelerar. Então, até lá, que é justamente o tempo que eu levo para reagir, ele fala no problema que a aceleração é zero, nula. Ou seja, até chegar bem aqui, eu chego com a mesma velocidade, já que eu não desacelerei. E nesse trechinho aí, eu posso dizer que o movimento ele é uniforme. Bem aqui, eu posso dizer que isso aqui é um M. Depois, não, eu vou frear até parar. Então, eu tenho um M1V. Entendido isso daí? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a situação 1 aqui, a primeira parte da situação 1. Ó. Para o M1, eu posso dizer o quê? Que x1' é igual a x10 mais v01 vezes o tempo, que é justamente quem ele está chamando de tempo de reação. Certo? Então, o tempo de reação é quem? Vamos botar x1', fica assim, ó. x1' é igual, x0 é 0. V01 ele me deu, vou deixar assim, o TR está aí, vou deixar. Certo? Outra dica que é bom também, quer dizer, não é o correto nem o errado, mas que às vezes poupa tempo, quando você vai resolver uma questão de física, é você não sair substituindo logo tudo que você tem. Porque aí você tem que fazer um monte de conta, né? Faz, multiplica, divide, não sei o que, para depois ter que fazer de novo. Então, se você puder, deixa a questão literal até quanto não puder mais. Porque aí você vai cortando letra, é muito mais fácil do que fazer com números. É mais fácil deixar literal, mais rápido, digamos assim. Então, vou deixar assim. Depois a gente substitui. Aí, agora, a parte do MUV. Ora, a parte do MUV, eu tenho 3 equações possíveis. Como eu quero a aceleração e o tempo de reação. Né? Eu poderia escrever x final é igual a x inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais o meio de AT2. Só que aí eu não conheço o x1', porque tem uma variável que eu não conheço. Não conheço a aceleração, é quem eu procuro. E não conheço o tempo que isso aqui gasta daqui para cá. Eu não sei quanto tempo leva. Certo? Ou seja, não é legal eu usar essa equação, porque tem tempo. É melhor usar a Torricelli, que não tem tempo. Né? Que aí me elimina uma variável. Se eu usar a Torricelli, olha só, fica assim, ó. V1 ao quadrado, que é o V final, é igual a V01 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta X. Vamos escrever quem é quem. V1 final é 0, porque eu vou parar. V1 inicial ele me deu, então eu conheço. Menos, porque ele vai frear, certo? 2 vezes A vezes delta X. Delta X é o X1 menos o X1', né? X1, isso aqui é X1 menos X1'. Ou seja, X1 menos V01 TR. Aí vamos ver o que a gente tem aqui. Vou arrumar melhor isso aqui. Vou passar esse 2A para lá, ficar positivo. 2A, X1 menos V01 TR, igual a V01 ao quadrado. Eu tenho V01, 22.2. Tenho X1, 56, mas nem tenho A, nem tenho TR. Então não tem como eu resolver essa equação, porque é só uma equação e tem 2 variáveis, né? Mas eu posso guardar ela bem aqui, vou chamar de equação 1. E agora eu vou pensar na situação 2. Segundo caso lá, que ele deu. Então ficaria assim, ó. A situação 2 é idêntica, só mudam os valores, né? A situação 2, olha só, se eu pensar aqui em termos também gráficos, ó. Mesma coisa, né? Eu vou partir do início, x2 inicial também é 0. Vou percorrer agora 24 metros. 24 metros. Vou parar, portanto, V2 final é 0. V2 inicial ele me deu 13.3. E aí também vai ter um trecho onde eu percorro, onde eu faço o percurso em movimento uniforme, né? Que é justo o tempo de reação. Então, até um certo ponto aqui da estrada, que eu vou chamar de x2', eu não acelero nem desacelero. Então, vamos lá, vou ter a parte do M1. Ficaria quem? x2' igual a x20 mais V02 vezes o tempo de reação. Vamos substituir. x2' igual, isso aqui é 0. Vou ficar V02TR. Certo? Vamos agora para o MUV.
segunda parte aqui, ó. O M e o V, vou usar a Torricelli também, certo? V2 ao quadrado é igual a V02 quadrado. Vou botar logo o sinal. X2 menos X2, linha. Aí vamos lá. 0 igual a V02 quadrado menos 2A X2 menos V02CR. Vou arrumar logo assim, né? Igual. Aí eu fico com a equação 2, bem aqui, ó. Aí eu posso juntar 1 com a 2 e vou achar o que eu quero, né? Aí você vê como você resolve esse sistema. Por substituição, por adição, por subtração, como você quiser, por divisão. Vamos dividir um pelo outro. Por exemplo, ficaria assim, ó. 2A x1 menos V01CR sobre 2A x2 menos V02CR igual a V01 ao quadrado sobre V02 ao quadrado. E daí você descobre o TR, né? Certo? Daí você tem V02, V01, X2 e X1. Daí você tira que o TR é quanto? 0,72. Certo? E aí, se você substituir esse valor na equação 1 na 2, você vai achar a aceleração que dá, o gabarito está correto, né? 0,2 metros por segundo ao quadrado, beleza? Certo, então vamos para frente. A questão 13, que alguém perguntou aí, é assim, ó. Vamos lá, ela diz assim, ó, um jogador de basquete, ela é um pouco parecida com a 12, tem algumas semelhanças. Então, se você não fez ainda nenhuma das duas, fazendo a 13, ela pode servir de base para a 12, certo? A questão diz assim, ó, um jogador de basquete, no momento de enterrar a bola, salta 76 centímetros na vertical. Então, ele tem um Y de 76 centímetros. Certo? Aí ele fala assim, ó, que tempo o jogador passa nos 15 centímetros mais altos do pulo e nos 15 centímetros mais baixos do pulo. Então, vamos pensar um pouquinho. Ele dá só um dado, né? Dado de altura. Mas dá pra gente resolver essa questão. Vamos pensar um pouco. Imagine que tá aqui o chão, certo? Tá aqui o chão. E aí o jogador vai dar um salto, certo? Esse salto é de 76 centímetros, certo? O pé dele vai subir 76 centímetros. Ele sobe, enterra a bola, para momentaneamente e depois desce. A pergunta é, quanto tempo ele passa nos 15 centímetros mais baixos? Ele vai sair do zero e vai subir. 1, 2, 3, 4, 5, 15. São os 15 centímetros mais baixos. Continua o percurso. Entra no trecho mais alto. Para. Desce de novo. Volta. E aí de novo no segundo trecho mais baixo. Ou seja, ele passa 2 vezes em cada trecho que o problema pede. Concorda? Então, digamos que você vai olhar, tá aqui o seu, vou tirar fazer isso aqui melhor. Digamos que você vai olhar a situação assim, ó. Eu vou dizer, tá aqui, isso aqui seria o percurso total, certo? Só que eu estou interessada no que acontece nos 15 centímetros mais baixos e nos 15 centímetros mais altos. Ou seja, eu vou chamar isso aqui de um trecho 1 e um trecho 2. Ou A e B, como você queira, alto e baixo, tanto faz. Certo? Então, o que eu posso dizer? Eu já sei que o tempo que eu achar no trecho 1, eu duplico para achar o tempo total. E o tempo que eu achar no trecho 2, eu também duplico para achar o tempo total. O que eu não posso assumir de cara é que o tempo 1 vai ser igual ao tempo 2. Não é. Por que que não é? Porque as velocidades são diferentes. Certo? Então, você não pode de cara já dizer, o tempo que eu achar aqui, eu duplico e depois é igual para esse. Não vai ser igual. Certo? O que é igual é, digamos que vamos olhar essa situação, o jogador não faz uma curva, certo? Mas digamos que você está olhando a subida e a descida, para ficar mais fácil de visualizar. O que você pode afirmar é que, como a gente está desconsiderando atrito, resistência do ar, tamanho do corpo, como a gente está desconsiderando tudo isso, eu posso dizer aqui numa mesma altura, quando ele passa aqui na mesma altura na subida e na descida, ele tem a mesma velocidade. Bem aqui, e aí vai. Certo? Isso eu posso dizer, desconsiderando os atritos.
Certo? Mas você não pode dizer que o tempo que ele gasta, por exemplo, aqui, nesse trechinho aqui, de, sei lá, 2 segundos, 2 centímetros, é igual ao tempo que ele gastaria em outro trecho de 2 centímetros. Não é. Certo? Ele demora mais lá em cima do que lá embaixo. Por quê? Porque ele vai freando, aí ele vai cada vez mais devagar. Até parar, e aí depois vai acelerando, aí ele bate lá no chão com velocidade maior do que a que ele tinha lá em cima, ele tinha velocidade 0. E aqui em cima é diferente de 0. É a máxima. Né? Então não dá para dizer que o tempo é igual. Vamos fazer a situação 1, que é a situação do trecho mais alto. Trecho 1, que eu estou chamando de mais alto. Certo? Vamos lá. Ora, eu sei que lá em cima ele está momentaneamente parado. Velocidade igual a 0. Velocidade final no trecho 1 é 0. Certo? Tanto faz você olhar a subida do trecho 1 como a descida do trecho 1. Não importa, é igual. Vou olhar a descida. Certo? Só porque eu escolhi assim, podia ser o contrário. Se eu olhar a descida, eu sei que lá em cima a velocidade dele é 0. E eu sei que o trecho que ele percorre aqui é de 15 centímetros. Então eu posso escrever essa expressão aqui, ó. Delta Y é igual a V1 inicial vezes o tempo, mais 1 meio de AT2. Né? Onde isso aqui seria o V1 inicial. Já que eu estou olhando a queda. Então, delta Y é 15 centímetros. V1 inicial é 0. 9,8 é a aceleração. E o tempo é quem eu quero. Quanto é o tempo? 17? 17. Certo? Só que o tempo total é o dobro dele, né? Então, o tempo total na parte mais alta, ó, no trecho alto, é o dobro, 0,35 segundos. Correto? Vou fazer a mesma coisa para o trecho 2, que é o trecho baixo. O trecho 2 é a parte mais baixa. Vou fazer a mesma coisa, certo? Vou usar a mesma ideia. Se eu quiser usar a mesma ideia, eu preciso saber a velocidade inicial com que ele entra no trecho 2. A velocidade vem aqui, ó. Eu não sei. Exatamente, mas tem como eu achar. Porque a velocidade com que ele entra no trecho 2 é a velocidade com que ele termina o trecho anterior, concorda? Ele vem caindo, ó. Vem com velocidade 0. Aí começa a acelerar. Acelera. Ele vai chegar com a velocidade aqui, qualquer. A velocidade com que ele chega aqui é a mesma com que ele entra na parte mais baixa. E aí tem como eu achar a velocidade naquele trecho, não tem? Por exemplo, por Torricelli. Vou chamar isso aqui de V2 inicial. Ó. Peraí, V2 inicial não é... não, porque aí vai ficar... Eu vou chamar só de V1. V1 final seria igual ao 2 inicial, concorda? Certo? Então vamos lá, vamos fazer Torricelli para a primeira parte. Ficaria assim, ó. V1 final ao quadrado é igual a V1 inicial ao quadrado mais 2A delta Y. Vou chamar delta Y' aqui. Vamos ver quem é quem. Vamos lá. V1 final é quem eu quero. V1 inicial lá em cima, 0. Mais 2 vezes 9,8 vezes quem é o delta Y. 76 menos 15. 0,61. Não é porque eu tenho que descontar o trecho que eu não estou trabalhando. Então, 0,61. Daí eu descubro que o V é quanto? V1 alguém fez? Eu também acho que eu fiz. Cadê a 3,4577. 3,4577 metros por segundo. Isso é igual ao V2 inicial do trecho baixo. Daí eu posso fazer, então, ó, a equação horária da posição. Delta Y mais baixo é igual a V2 0T meio de AT. Certo? 0,15. V2 é o V1. Então, 3,4577 vezes o tempo, mais 9,8 sobre 2T ao quadrado. Aí você vai montar uma equaçãozinha do segundo grau. Né? Quando você montar, vamos arrumar aqui melhor. Vai ficar 4,9T2 mais 3,4577T menos 0,15 igual a 0. Você vai tirar as raízes dessa equação. Beta, do delta, aliás, né? B ao quadrado menos 4AC, certo? E aí o tempo vai ficar menos B, mais ou menos a raiz desse delta sobre 2 vezes A.
Certo? Quando você fizer isso daí, vou fazer aqui, só essa vez, certo? Fica assim, calcula o delta aí pra mim. Delta, V ao quadrado, se tiver calculador aí, ó. Menos 4 vezes A vezes C. Dá quanto esse delta? Deixa eu ver se eu fiz. Aliás, fazer eu fiz, deixa eu ver se eu botei aqui, né? Botei 14,89 certo? Então, o tempo, T', seria menos B, mais ou menos a raiz disso daí. A raiz disso daí, quando você tirar, quanto? 3,86. Pronto. Sobre 2 vezes A, 9,8. Quando você chegar nessa situação, você tem dois possíveis valores para as raízes, né? Duas raízes possíveis, certo? Só que como você está procurando um tempo, quando você olhar menos B, menos delta, isso vai dar um tempo negativo. E pelo menos até agora, o tempo não pode ser negativo, né? Ninguém sabe no futuro se a gente vai conseguir voltar no tempo. Mas hoje, né, o tempo só corre para frente. Então não faz sentido um tempo negativo. Aí você fica só com a raiz positiva que dá quanto? 0, 2, 41. 1 segundo. Então o tempo total baixo é 0,082. Observe que lá embaixo ele gasta um tempo bem menor, uma ordem de magnitude menor que o tempo lá em cima, né? Ele passa muito mais tempo lá em cima do que embaixo, como a gente já tinha discutido. Certo? Vamos lá, próxima. Questão 15, ela diz assim, ó. Na figura, um carro vermelho e um carro verde, iguais, exceto pela cor, movem-se um em direção ao outro em pistas vizinhas e paralelas, no eixo X. Em T igual a 0, o carro vermelho está no X0 e o carro verde está em 220 metros. Então vamos lá. Eu vou chamar o carro vermelho, para a gente não escrever vermelho e verde toda a vida, eu vou chamar o vermelho de A e o verde de B, certo? Então vai ficar assim. A ideia não se referir a isso aqui, ó. Então o carro, em T igual a 0, o carro vermelho está no X0. Então o X0 do vermelho é 0. E o verde 220. O X0 do B é 220. Aí ele fala assim, ó. Se o carro vermelho tem velocidade constante, seja MU, igual a 20 km por hora, então, velocidade do carro vermelho é, aí acho que é esse que é 55, né? 5,5, né? 20, pronto. Metros por segundo. Eles vão se cruzar, se encontrar em x igual a 44, x igual a 44,5 metros. Isso seria a situação 1, né? Agora, se o carro vermelho estiver a 40 km por hora, então eu vou chamar assim, ó, situação 1 e situação 2. Se o carro vermelho estiver a 40 km por hora, que é 11,1, né? Por segundo, eles vão se cruzar mais na frente, claro, 76,6 metros. Aí ele fala assim, ó, pergunta, quais são a velocidade inicial e a aceleração do carro verde? Como ele perguntou a aceleração do carro verde, você conclui que ele está em movimento uniformemente variado, né? Se ele não perguntasse, não falasse nada, não teria como você saber, ele teria que dizer. Então ele afirmou, então. Então vamos lá, a situação 1 é a seguinte, situação 1. Vamos lá. Eu tenho aqui o carro vermelho e o carro verde, né? Vou botar na mesma pista para economizar desenho. Então eu teria aqui, ó, o X inicial do carro vermelho, 0. X inicial do carro verde, 220 metros. Se o carro vermelho está a 5,5 km por hora, o ponto de encontro é, quilômetros por hora, metros por segundo. O ponto de encontro é esse aqui, ó, 44,5 metros. Então vamos lá, vamos escrever as equações para o carro vermelho e para o carro verde. O carro vermelho está em M1, né? Então o carro A, se ele está em movimento uniforme, X1 é igual a X0A mais VA1 vezes o tempo. Daí eu acho o tempo, concorda? Porque ele me deu X1, ó, o tempo vai ser X1 44,5, V0, V inicial,
Na verdade é constante. VA é 5,55 e o tempo é quanto? Fez essa continha? 8,01 segundos. Esse é o mesmo tempo que o carro verde gasta para sair de 220 e chegar em 44,5. Né? Ele sai em simultâneo, o movimento é simultâneo. Então, para o carro verde B, o que eu posso dizer? X1 é igual a X0B mais V0B vezes T mais o meio de AT ao quadrado. Aí eu tenho um problema porque eu tenho duas variáveis em uma equação só, né? Ó, X1 é 44,5, beleza. X0, 220. Velocidade inicial do B eu não tenho. O tempo eu tenho, 8,01. 8,01. A aceleração eu não tenho. Então eu fico com duas variáveis e uma equação apenas, né? Ó, a variável velocidade e a variável aceleração. Mas é por isso que eu tenho outra situação, como eu disse para vocês. Quase sempre você vai ter que fazer isso. Então a situação 2 é semelhante, né? Vamos lá, situação 2 agora eu tenho carro lá na posição inicial, x igual a 0, o carro verde 220, só que agora o carro vermelho, ele tem velocidade inicial, que é constante na verdade, 11,11, né? E eles vão se encontrar um pouquinho mais na frente, x2 igual a 76,6. Fazer a mesma coisa, certo? A equação do movimento uniforme para o carro vermelho, x2 igual a x0A, mais VA2 vezes o T2, vou chamar assim, né? Esse aqui seria o T1. Certo? Aí vamos lá. 76,6 igual a 11,11 vezes T2 dá quanto aqui? 6,89. Joga no B. Quem é o B? Mesma coisa, né? X2 igual a X0B mais V0B2, vou chamar assim, né? Na verdade é igual a velocidade, né? Ele fala. Precisa, que é o T2 mais o meio de AT2 ao quadrado. Siga lá. Na verdade, se você não botar o sinal, você vai obter um valor negativo. Você já pode colocar, se você quiser. Se você quiser, já pode colocar aqui de cara, né? Ou então deixar para obter o resultado. Tudo faz. Pode colocar, já que a gente está colocando, né? Pode colocar, se quiser. Menos. E aí mesmo. Certo? Aí vamos lá. 76,6, 220, VB você não sabe, 6,89, A você não sabe, 6,89 ao quadrado. Aí é só fazer de novo um sisteminha, né? Você vai juntar as equações 1 e 2. Aí você descobre certinho quem são V0B, carro verde, e a aceleração do carro verde. Certo? Dá quanto isso daí? O gabarito acho que está certinho, né? Velocidade inicial do carro B deu 14,30 metros por segundo e a aceleração deu... Então deu corretinho o gabarito, né? Certo? Questão 17, ela é muito parecida com a 19. São idênticas, certo? Então, fazendo uma dá para resolver a outra. Diz assim, ó. Um cachorro avista um poste de flores passar subindo e depois descendo por uma janela de 1,1 metro de altura. Então, eu sei que a altura da janela, tem altura 1,1 metro. Aí ele fala assim, ó. O tempo total durante o qual o pote de flores é visto é 0,74 segundos. Vou chamar esse tempo aqui, ó. 0,74 segundos. Certo? A pergunta é, determine a altura alcançada pelo poste acima do topo da janela. Vamos entender a situação. Imagine que a gente está aqui, certo? E aí alguém joga lá de baixo alguma coisa, e você vê esse objeto passar subindo aqui pela janela, certo? A janela tem uma altura determinada. Aí ele vai subir um pouco mais, mas o nosso campo de visão não permite mais que a gente veja.
ele vai atingir a altura máxima, vai parar, vai começar a cair de volta, até chegar de novo no nosso campo de visão e a gente ver ele passar descendo. Essa é a situação. Certo? Ele diz que o tempo total durante o qual o pote é visto é esse tempo aqui, ó. Portanto, a metade dele é o tempo que ele gasta para subir essa altura e a outra metade ele gasta para descer essa altura. Certo? Só que a pergunta é, qual é a altura que ele sobe além do que você está vendo, além da altura da janela? Se você pudesse desenhar, isso aqui seria mais ou menos isso. Ó. Digamos que você esteja vendo de lado, ó, aqui é a janela. Aí o objeto vai subir, chegar na altura da janela, sobe mais um pouco, até um certo Y, que eu não sei quem é, atinge a altura máxima, onde a velocidade é 0, e passa a cair de volta. Esse trecho aqui eu sei que a altura é H. Certo? Então, o que eu preciso? Bom, eu não sei o tempo que ele passa aqui em cima. Então, uma saída boa é Torricelli. Porque eu sei que uma das velocidades é nula. Mas eu preciso saber a outra. Porque uma ao quadrado e a outra ao quadrado, 2A vezes a altura que eu preciso. Mas eu preciso saber com que velocidade ele entra bem aqui, ó. Mas você concorda comigo que a velocidade com que ele entra bem aqui e a que ele sai aqui de baixo são iguais, lembram? Iguais em módulo, né? Então, se eu souber a velocidade desse pedacinho aqui, seja subindo ou descendo, eu sei o trecho que me interessa. Então, vamos olhar só para esse pedacinho aqui, ó. Certo? Ora, esse pedacinho aqui eu conheço o percurso e o tempo. Então, só para essa parte aqui eu posso dizer assim, ó. Y é igual a Y0 mais V0YT mais 1 meio de AT2, concorda? Onde esse ΔY é a altura da janela, V0 é quem eu procuro, o tempo ele me deu, é a metade de 74, ele cai com a aceleração da gravidade, certo? Eu vou olhar só a queda, vou botar todo mundo para baixo. Não preciso nem me preocupar com o sinal. Mais 9,8 sobre 2, 0,37 ao quadrado. Daí eu descubro quem é V0Y, concorda? Que essa altura aqui ele me deu, é 1,1. Se eu souber quem é V0Y, aí eu posso trabalhar o trecho que eu não enxergo, acima da janela. Por quê? Colocando Torricelli para o trecho acima da janela. Vou botar assim, ó, acima da janela. Acima da janela, o que você pode dizer? Que V final é igual ao V0, V final Y, é o V0 inicial mais 2AY, delta Y, como você queira chamar. Esse eu sei que é 0. Esse outro eu descobri, né? Acabei de descobrir o valor dele, né? Mais 2 vezes 9,8. Aí eu descubro quem eu quero, quem é o Y que eu quero. Certinho. Certo? Essa questão é muito parecida com a do gato. Não é o cachorro que é o gato, né? A diferença é essa, mas é idêntico. Certo? Sabendo fazer uma, você faz a outra. Certo? As outras questões, só tem uma questão que eu queria fazer uma observação, que é a 20. Ó, rapidinho, a questão 20 tem uma... Não é nenhum errinho, não, no gabarito. É o seguinte, ó. A questão, ele pede o ângulo, o item A, ele pede assim, ó. Você tem uma neve que cai vertical, certo? É o que acontece quando você está chovendo e você dirige, ou está dentro de um carro. Você está vindo, certo? E aí a neve, a chuva cai na vertical, só que você tem a sensação de que ela está caindo para frente, né? Aí ele pergunta qual é o ângulo com a vertical que os flocos de neve caem. Ele quer esse ângulo aqui, ó. Com a vertical é esse, né? Só que no gabarito a resposta está esse, ó. Aí ou você troca o ângulo pelo horizontal, ou você coloca o gabarito, na verdade ele está 90 menos θ, né? A resposta correta é 90 menos o que ele está dando aí. É 63 que você vai achar. E não 27 como ele está dizendo, porque ele está botando complementar, né? Certo? O resto está tudo, acho que está tudo correto.